Olá, você que tem nos acompanhado desde a parte 1, hoje estamos chegando agora na parte 3, o grande Tríduo Pascal. Então hoje o Padre Jean vai comentar com a gente um pouquinho sobre a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão e a Grande Vigília Pascal. É isso mesmo? É isso aí. Vamos tentar compreender e nos preparar um pouquinho para esse que é o ápice da vida cristã. Então vamos lá, roda a vinheta. Comentou lá naquele vídeo da Quaresma ainda que a Quaresma terminava no horário que começava a Quinta-feira Santa, que é o nosso ponto de partida agora, a celebração da noite. A missa da tarde, chamada Missa Vespertina da Ceia do Senhor. Ou seja, missa à tarde. Essa missa só pode ser à tarde. De manhã ainda é Quaresma. Sim. Quando nós começamos a Missa Vespertina da Ceia do Senhor, aí acabou a Quaresma e começou o Sagrado Tríduo Pascal. Os judeus, eles contavam o tempo diferente de nós, e contam até hoje. Para o judeu, o dia começa quando surge a primeira estrela da noite. Olha. Então, por exemplo, o Shabat, o sábado judaico, ele começa quando na sexta-feira à tarde aparece a primeira estrela da noite. É interessante que em Jerusalém, em todo o território judaico, os jornais anunciam que horas vai aparecer a primeira estrela naquela noite de sexta para sábado, porque ali começa o Shabat, num minuto determinado, às 5h19, por exemplo. Olha. Ou às 5h19:30. A partir daquele momento, ninguém mais trabalha, é dia santo para o judeu. Até a noite de sábado. Até a noite do sábado. Porque no livro do Gênesis diz assim: houve uma tarde e uma manhã, o primeiro dia. Não é uma manhã e uma tarde como nós contamos. Eu já li essa leitura muito na Vigília Pascal. Exatamente. Então, é a primeira, não é? Sim. É a primeira leitura da Vigília Pascal no sábado. Uma tarde e uma manhã. Então nós contamos assim. Por isso nós começamos o Tríduo Pascal na tarde da quinta-feira. Porque essa tarde da quinta-feira já é sexta. E foi nessa tarde da quinta-feira que o Senhor reuniu os apóstolos, lavou-lhes os pés e instituiu os sacramentos da Eucaristia e do sacerdócio. Nós falávamos no último vídeo dessa questão da soledade, de preencher o vazio da ausência com uma presença sacramental. O Senhor Jesus sabia que depois de morrer, ressuscitar, permanecer com os apóstolos, ele voltaria para junto do Pai. Ele deixaria um vazio entre nós. E como é que nós preenchemos esse vazio? Com os sacramentos. Os sacramentos são a ressignificação dos gestos e dos objetos para que eles, então, sejam presença daquele que está ausente. É transparência, transcendência, presença e ausência. Tudo isso existe no sacramento. Puxa. Existe no sacramento da ordem. O padre tem que ser transparência de Deus, presença de Deus entre os homens, mas ele não é Deus. Ele é transparência. Ele é como o vidro que deixa passar o raio do sol. Ele não é o sol, mas ele é a transparência que deixa o sol passar. Entendi. E assim também a Eucaristia. O pão, ele é transparência do transcendente. Ele é presença daquele que está ausente. Por isso nós dizemos, Jesus está sob as espécies do pão e do vinho. Como ele quis fazer na Quinta-feira Santa. Tomou o pão, deu graças e disse aos apóstolos: isto é o meu corpo, que daqui a pouco vai ser entregue por vós. Eu tenho uma dúvida que sempre me acontece, eu nunca tive a quem perguntar, eu estou tendo a chance agora. Termina a celebração litúrgica da quinta, eu sei que eles já tiram as toalhas, tiram tudo, já fica naquele clima, digamos assim, aquela ambientação de Sexta-feira da Paixão. Esse rito se chama desnudamento da igreja. Desnudamento. Tiram-se os enfeites, tiram-se as toalhas, tiram-se os tapetes, tira tudo aquilo que enfeita a igreja. Ornamento, né? Isso. E deixa ela nua.
Mas ainda não é a minha pergunta. Aí, o que acontece? Geralmente vai para um lugar onde se faz uma adoração. A minha dúvida é, algumas pessoas falam, a adoração pode ser até só meia-noite, depois de sexta já não pode. Alguns lugares têm adoração sexta-feira da manhã até o meio-dia. Qual é o certo, qual é o errado? E aí? Tá. Esse rito se chama transladação do Santíssimo Sacramento. Nós acabamos de celebrar a instituição da Eucaristia na última ceia. Sim. Mas essa celebração, ela inaugurou o Tríduo Pascal. E o Tríduo Pascal, embora ele vá culminar no Sábado Santo com a boa notícia da ressurreição, ele tem imediatamente amanhã, sexta-feira da Paixão. Como é que nós vamos celebrar a Eucaristia como ela deve ser celebrada? Então nós guardamos a Eucaristia num outro lugar fora da igreja, porque a igreja vai ser desnudada, porque nós vamos celebrar a Eucaristia com dignidade quando terminar o tempo pascal, quando passar Pentecostes, quando passar a Santíssima Trindade, na primeira quinta-feira depois, chamada Corpus Christi. Então, como que nós vamos guardar aquele tesouro para uma quinta-feira, quando tudo já tiver terminado, e nós pudermos então levá-la pelas ruas para ser celebrada com essa dignidade. Entendi. Mas tem um outro significado muito bonito. O que aconteceu com Jesus quando ele saiu da ceia? O Evangelho diz que, terminada a ceia, Jesus foi com os apóstolos para o Jardim das Oliveiras. Sim. E lá no Jardim das Oliveiras, Jesus sofreu a pior de todas as angústias. A angústia de ver a possibilidade de negar o projeto de Deus e se safar da morte, ou, ficando fiel ao projeto de Deus, encarar a morte. Que é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Exatamente. Né? E Jesus, o que ele pede aos apóstolos? Os apóstolos chegam no Monte das Oliveiras e são tomados de um sono terrível. Os apóstolos todos dormem enquanto Jesus reza. E Jesus, por vezes, acorda os apóstolos e diz, não sois capazes de vigiar ao menos uma hora comigo? Sim. Né? Então, nesta noite da Quinta-feira Santa, não há propriamente adoração. É claro que há, porque a Eucaristia nós sempre adoramos. Mas o correto é dizer que há uma vigília. Nós somos chamados nesta noite a vigiar com Jesus ao menos uma hora. Saímos da ceia com ele, vamos com ele ao Jardim das Oliveiras. E no Jardim das Oliveiras somos desafiados a ficar com ele ao menos uma hora. Uma vigília, vigiar com ele. Então não é um momento de adoração, de louvor, de grande exultação, não. É hora de fazer companhia a Jesus no seu sofrimento, na sua agonia. Silêncio, recolhimento. Silêncio, recolhimento. O próprio missal recomenda que se leiam trechos do Evangelho da Paixão, aquele que nós vamos ler na sexta-feira. Né? É uma vigília silenciosa, é o ideal. Só até a meia-noite. Né? A meia-noite, para nossa contagem do tempo, começa a sexta-feira da Paixão. Então não é que seja proibido. O missal diz assim: os fiéis sejam exortados a adorarem o Santíssimo durante algum tempo da noite, segundo as circunstâncias do lugar. Questão de segurança. Sim. E tudo mais. Contudo, após a meia-noite, esta adoração seja feita sem nenhuma solenidade. Ou seja, se ela perdura, é preciso mudar o clima. É preciso notar a diferença. Nós somos chamados, na sexta-feira da Paixão, a fazer uma experiência de ausência de Jesus. Tanto que a sexta-feira da Paixão, não tem missa, exato, é chamado um dia alitúrgico. Não tem missa, não tem confissão, não tem casamento, não tem unção dos enfermos, a não ser em perigo de morte, que a pessoa esteja morrendo, aquilo que se chamava antigamente extrema unção. Na sexta-feira da Paixão e no sábado só se leva a extrema unção. Nenhum sacramento é celebrado em condições normais de temperatura e pressão. Por quê? Porque é o dia em que nós experimentamos a ausência de Jesus.
Eu sempre digo aos meus paroquianos e explico para eles isso. Meia-noite na sexta-feira, eu fecho a urna e eu tranco a chave onde está o Santíssimo Sacramento. E muitas vezes as pessoas já vieram e disseram: Padre, mas hoje é sexta-feira da Paixão, eu quero fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento, não posso? Eu digo: não pode. Hoje você é chamado a fazer a experiência da ausência. Ele morreu. Como é que você vive sem ele? É um jejum espiritual. Sim. Né? E aí então já é sexta-feira santa. E aí tem aquela solenidade às 3 da tarde, que muitas vezes muita gente não vai porque vai à noite na procissão isso é um Senhor problema. Morto, vamos dizer assim. 3 da tarde quase nunca tem ninguém. Às 3 horas da tarde é a celebração litúrgica da sexta-feira santa. E como eu disse no outro vídeo, a liturgia não representa, a liturgia realiza. A sexta-feira à noite, o sermão do descimento da cruz e a procissão do enterro representam dramaticamente a morte e a sepultura de Jesus. Mas a celebração litúrgica às 3 horas da tarde, ela não representa, ela realiza, porque ela é sacramental. Então nós podemos dizer que às 3 horas da tarde Cristo morre. Que é o horário, né? Naquela celebração das 3 horas da tarde. E ali nós temos uma celebração muito bonita, que muita gente perde, assim, uma celebração que não deve ter instrumentos musicais, e se tiver tem que estar muito baixinhos, para que nem sejam percebidos. Né? Uma celebração cuja igreja está nua, não tem toalhas, não tem enfeites, não tem velas a priori, e nem luzes acesas. Ela deve começar e deve acabar, como é 3 horas da tarde, apenas com a luz natural. O padre entra com a equipe de celebração e em silêncio, não tem canto de entrada, e se prostra diante do altar. Não só se ajoelha. E não há ali o Santíssimo Sacramento, hein? O padre se prostra diante do mistério da redenção. Jesus morreu pelos nossos pecados. Depois, ao se levantar, ele faz uma oração e vem aí uma bonita liturgia da palavra, com o profeta Isaías, onde nós lemos o Cântico do Servo Sofredor, depois com a Paixão segundo São João, narrada e com vários leitores, intercalando com o presidente, que faz a voz do Cristo. Depois a homilia e um momento muito interessante dessa celebração na sexta-feira é a chamada oração universal. Todos os domingos e em todos os dias de semana nós fazemos preces, oração da comunidade. Rezamos pelas intenções do Papa, da Igreja, né? Pelas intenções comuns da Igreja. Na Sexta-feira Santa, nós fazemos uma grande prece. Aquilo que nós chamamos de oração universal. Aquela prece de todo dia, de todos os domingos, é o resumo dessa que nós fazemos na Sexta-feira Santa. Alguém propõe a intenção, nós nos ajoelhamos, rezamos em silêncio por aquela intenção, depois o padre reza a oração naquela intenção. E assim são-nos propostas 10, 12 intenções, 10 intenções pelas quais a igreja reza na Sexta-feira da Paixão. Por que isso? Deixa eu contar aqui com uma imagem qual é o significado disso. Quando nós rezamos, nós não estamos dizendo a Deus: olha como eu sou importante e o Senhor então tem que fazer o que eu estou querendo. Né? Não, toda a nossa oração, isso aparecia num dos domingos da Quaresma, ela deve ser por Cristo, com Cristo e em Cristo. Cristo é o único capaz de atrair a benevolência de Deus. Deus atende às nossas orações porque Cristo reza em nós, ou porque nós rezamos por Cristo, com Cristo e em Cristo. Interessante. E por que isso? Porque Cristo é o homem perfeito. É o homem que realizou a vontade de Deus até a morte na cruz. Eu costumo dizer assim, que toda a nossa oração, que todos os sacramentos, as indulgências, todos os bens da igreja, são como que aquelas caixas d'água que existem nas cidades e que abastecem toda a cidade. Essas caixas d'água são encanadas e elas vêm para nós como sacramentos, e elas vêm para nós como bênçãos,
e elas vêm para nós como indulgência, como nós temos torneira, chuveiro, mangueira e etc. Sim. Né? Mas quem é que enche a caixa d'água? Na nossa concepção cristã, Cristo encheu de uma vez por todas o tesouro da igreja com a sua morte na cruz. Na cruz de Jesus, essa caixa d'água ficou repleta para nunca mais se esvaziar. É a fonte de água É a viva. fonte da graça que escorre para a igreja. Por isso, no dia em que Jesus encheu a caixa d'água, a igreja se preocupa em distribuir essa água com abundância, rezando por todas as necessidades dela e do mundo. É interessante que na sexta-feira da Paixão, nós rezamos pelos poderes públicos. Sim. Quanto nós precisamos, e mais especialmente neste ano eleitoral, rezar e aplicar a paixão de Cristo aos poderes públicos, ao mundo da política. Entre outras coisas. Não é uma oração egoísta da igreja por ela mesma. Para tudo. É para todos. Sim, e aí a gente vai chegar na Vigília Mãe, que o senhor sempre fala que eu sempre participei das vigílias, né, com o Padre Jânio na presidência, e olha... Pois é, Santo Agostinho chamava a vigília do Sábado Santo de a mãe de todas as vigílias e de todas as celebrações. Se você tivesse que escolher uma única celebração para ir ao ano, importante, hein? Deveria ser esta, a do Sábado Santo, e nenhuma outra. Sem nenhuma dúvida. Ah, mas eu gosto do Natal. Não é o seu gosto. Ah, mas eu gosto do Corpus Christi. Não é o seu gosto. Ah, mas o importante é Nossa Senhora Aparecida. Não. De Páscoa. A mãe de todas as celebrações é a Vigília Pascal do Sábado Santo. É uma celebração grande, sabe? Sim. Você sabe disso. É uma celebração que tem 9 leituras, e não só as 2 do domingo, que tem 9 salmos, oxalá todos eles cantados, porque salmo é para isso. Sim. Né? E é uma celebração que tem uma liturgia batismal, porque na igreja primitiva não se batizava no outro dia, se batizava no dia da ressurreição, na vigília da ressurreição. E é uma celebração maravilhosa, que começa fora da igreja, minha gente. Não brigue com o padre tem aquela fogueira, se ele fechar a igreja e não deixar você entrar. Tem porque muita gente, eu já quase apanhei quantas vezes, muita gente que quer pegar lugar na igreja e perde uma bonita parte da celebração no início que acontece lá fora. Então vá para a igreja levando a sua vela no Sábado Santo, disposto a celebrar todo o mistério. Desde a bênção do fogo novo, a entrada, a proclamação da Páscoa, o exulte, né? Depois a liturgia, longa liturgia da palavra, culminando com o canto do Glória. Sim. Nós calamos o Glória, o hino de louvor, durante toda a Quaresma, para que agora, na noite da Páscoa, nós pudéssemos cantar com todo o vigor o hino de louvor. Depois, nós temos o rito batismal, a bênção da água, o canto da ladainha. Se houver batismo, o batismo. Se não houver batismo, tem do mesmo jeito a ladainha e a bênção da água, porque nós vamos ser aspergidos com a água batismal em memória do nosso batismo. Vamos renovar as promessas do batismo e depois a liturgia eucarística como tal, como nós a conhecemos em toda a missa. É a mãe de todas as vigílias. É o momento ápice, é o cume da nossa vida litúrgica cristã. É aquela que a gente não pode perder de jeito nenhum. E tem que ir disposto a celebrar tudo, porque ali está a boa notícia. O Senhor ressuscitou verdadeiramente e nós ressuscitamos com Ele. Coisa boa, a gente vê o senhor falando com tanta vibração, com tanta empolgação. Isso é contagiante, viu? Já tô com vontade de celebrar, sabe? Já tô aqui querendo chegar lá. E aí, que mensagem pra gente fechar nesse nosso ciclo de 3 vídeos? Qual a mensagem que o senhor deixa para o pessoal que acompanhou a gente aí ao longo dessas séries, né? Desde lá da Quaresma até agora, né, na Semana Santa. Eu espero que vocês tenham aproveitado os vídeos, mas sobretudo, eu espero que eles tenham ajudado você a celebrar o mistério pascal na Quaresma, no domingo de Ramos e de Páscoa, na Semana Santa da Piedade Popular, na segunda, terça e quarta-feira da Semana Santa, e agora no Sagrado Tríduo Pascal
cume de toda a nossa vida cristã. Para você, Mateus, feliz Páscoa. Que a certeza de que o Senhor ressuscitou e que nós ressuscitamos com Ele, inaugurou para nós uma vida nova, nos encha de vibração, nos encha de alegria e nos encha de esperança. Nossa vida não se resume nas desgraças deste mundo, nem na pior delas que é a cruz. Nossa vida vence a morte. Muito bem, Padre Jean, muito obrigado. Uma feliz Páscoa para o senhor também. Só tenho agradecendo por tudo, por essas explicações maravilhosas que a gente acompanhou aí ao longo dessa série. Não só eu, mas essa oportunidade que a gente teve de compartilhar com o pessoal que acompanha o canal. Muito obrigado mesmo, que tenhamos outras oportunidades também de fazer vídeos tão esclarecedores e tão oportunos como esse. Obrigado mesmo. Se você gostou desse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, curta e compartilhe esse link nas redes sociais, se inscreva no canal. Vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada dia mais. Me siga no Instagram também, @MateusPsolati. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais e feliz Páscoa!